Graça e paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando nossos estudos sobre o Evangelho na Epístola de Paulo aos Romanos, vamos hoje continuar trabalhando os versículos 21 até 31 do capítulo 3 da Epístola de Romanos. Meus irmãos, na semana passada, a irmã Sueli fez a seguinte pergunta durante a aula: o endurecimento do coração e a cegueira espiritual ocorre somente com os que não são filhos de Deus? Bem, eu dei uma resposta durante a aula, levando em consideração o agir do Espírito Santo para a conversão. A irmã até ficou satisfeita com a resposta, porém o que acontece? Depois, terminada a aula, através de um feedback com o pastor Sinésio, algo que ele me falou me chamou a atenção para que talvez a minha resposta não tenha sido completa. Então eu gostaria de começar essa aula de hoje melhorando um pouco essa resposta. Eu falei sobre o agir do Espírito para a conversão e que seria impossível então continuar com esse endurecimento e com essa cegueira espiritual, uma vez já convencido pelo Espírito Santo e uma vez já tornado filho de Deus. Porém, nós precisamos entender algo aqui para a explicação que eu vou trazer hoje. Será que todos que nós chamamos filhos de Deus são filhos de Deus mesmo? A minha pergunta ficou complicada? Deixa eu melhorar ela um pouco. Será que todos que estão na igreja, frequentando a igreja, dizimando na igreja, participando da igreja, seja presencialmente, seja por videochamada, teleconferência como nos dias atuais, será que todos esses realmente são filhos de Deus? Você ainda não entendeu a pergunta? Deixa eu tentar colocar algo aqui para nós pensarmos nisso. A igreja do Senhor Jesus, não o templo, a igreja, o corpo vivo, se parece realmente com ele? Ah, tem alguns que se parecem. Ótimo. Todos se parecem com ele? Se você disser que não, a minha pergunta tem que ser: por que não? Por que que nem todos os filhos de Deus se parecem com Jesus? Então, nós precisamos tomar o cuidado em responder a essa pergunta, analisando o antes e o depois, porque na verdade na vida de alguns que estão na igreja não houve o depois. E parece que nem houve o antes ainda. Parece que eles não passaram realmente, a obra de Jesus Cristo não aconteceu na vida deles. E simplesmente eles trocaram o mundo pela instituição igreja. Deixaram de frequentar as coisas do mundo para frequentar a igreja, mas não houve mudança na vida deles. Então eu quero apresentar hoje aqui uma cegueira que existe na vida dos cristãos. Esses que se dizem cristãos. Eu não quero ofender ninguém, não quero colocar aqui quem que possa ser, quem que não possa. Você realmente é quem tem que fazer a análise se você é cristão ou não. Que é a cegueira espiritual para o Evangelho. E há também uma incredulidade de não viver a plenitude do reino de Deus. Então eu quero fazer a leitura inicial de Colossenses capítulo 1, versículos 5 a 10, para nós entendermos como que deve ser o cristianismo do cristão. Como que deve ser o comportamento do cristão. Como que o cristão deve se portar no reino de Deus, para que então ele entenda que a cegueira e o endurecimento acabou. Jesus tirou. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Jesus ressuscitou para nos tornarmos filhos de Deus. Então há o antes e o depois. O antes de conhecermos a Jesus e o depois de conhecermos a Jesus. Se não há isso, não houve mudança na nossa vida.
Simplesmente talvez nós tenhamos deixado de frequentar lugares que nós chamamos de impróprios para frequentarmos uma igreja que nós chamamos de próprio. E é claro que é, mas cristianismo não é isso. Vou ler Colossenses 1, 5 a 10. Deixa a palavra de Deus falar para nós. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Primeira coisa, onde é que está, meus irmãos, a nossa esperança? A nossa esperança está nesse mundo? A nossa esperança está se ano que vem vai ter Covid-19 ou não? Claro que vai ter. A nossa esperança está se nós vamos poder viver a vida normal ou se nós vamos ter que esperar mais um ano inteiro para essa vacina surtir efeito. É nisso que está a nossa esperança? A nossa esperança está se nós vamos conseguir fazer o que nós queremos ou não? Nossa esperança está somente em coisas materiais? A verdadeira esperança do cristão está preservada nos céus. Jesus nos salvou para um dia morarmos com Ele. Entenda que a nossa esperança é essa. O restante, nessa vida, Deus proverá segundo a sua bondade, segundo o seu amor, segundo a sua misericórdia. Da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Olha só, a verdade do Evangelho chegou na vida do cristão um dia, e a verdade proferida pela boca do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, que é como o Senhor Jesus se apresenta à igreja de Laodiceia. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Cristianismo é isso. O crescimento espiritual, a verdade espiritual, a palavra do Senhor acontece no coração do cristão. Isso que é cristianismo. O Evangelho muda a vida do cristão. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Onde começa o cristianismo? Começa no dia em que nós ouvimos do Evangelho, entendemos e ele mudou o nosso coração. Cremos em Jesus, fomos perdoados e começou uma nova vida. Segundo fostes instruído por Epáfras, naquela igreja, evidentemente, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Não há possibilidade de ser cristão sem amor. Se você não se interessa pelo reino de Deus, se você não se compadece daqueles que sofrem, se você não tem vontade de ver a graça de Deus revelada, o agir de Deus revelado através da sua vida, se você não se preocupa com as mínimas coisas que a igreja promove para que o amor de Jesus seja levado, olha, que cristianismo é esse? Meus irmãos, fiquem atentos a tudo que Deus esteja fazendo por meio da sua igreja e se inclua nisso. Entre nisso. Permita que o agir de Deus aconteça por meio da sua igreja. Entenda, nós estamos divididos por instituição? Entendo. Sim, estamos. Estamos na Igreja Batista Bairro Aeroporto? Sim, mas nós poderíamos estar na Igreja Presbiteriana, na Igreja Assembleia de Deus, em qualquer que fosse. Olha que eu falei de uma pentecostal aqui no meio. Em qualquer que seja. O que importa é que nós sejamos filhos de Deus. O que importa é que nós sejamos cristãos. O que importa é que nós sejamos servos de Deus. Então, permita com que a igreja que o Senhor te colocou revele o amor de Cristo por aí. E graças a Deus nós temos irmãos na nossa igreja que estão tentando fazer isso. Tentando mostrar que o amor de Cristo é prático. Tentando mostrar que o amor de Cristo alcança aquele que Ele ama. E às vezes existe um esforço enorme para incluir a igreja. Mas a igreja se torna apática e não participa deste movimento para mostrar que o cristianismo é algo prático. Desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade,
em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Cristianismo é isso. Ouviu a palavra, conheceu a vontade de Deus, conheceu a sabedoria de Deus e houve entendimento espiritual. Caiu a cegueira, caiu a visão obscura. Cristão não pode se comportar como quem está dirigindo em um dia de grande chuva e o para-brisa não está funcionando. Ele não enxerga nada. O cristão precisa enxergar o reino de Deus à sua frente. Ele precisa entender que ele vive aqui por um tempo. E nesse tempo ele precisa glorificar ao Senhor Jesus. E olha só o final agora. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Meus irmãos, cristão é isso. Ele não vive de qualquer maneira. Ele vive de modo digno do Senhor. Ele não pode fazer o que ele quiser. Ele não pode pensar o que ele quiser. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Finalzinho do capítulo 4 da Epístola de Romanos. Leia para você entender isso. Ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação, para o nosso perdão, para uma nova vida nossa. E nós devemos agora realmente nos comportarmos como soldados de Cristo nesse mundo. Estamos aqui para servi-lo. Estamos aqui para amá-lo. Estamos aqui realmente para a glória do Senhor Jesus. E crescer no pleno conhecimento de Deus. Você jamais vai crescer no pleno conhecimento de Deus se você não ler a palavra dele. Me desculpe o que eu vou falar agora, mas se o seu contato com a Bíblia é somente durante esse tempo de escola bíblica, ou você me acompanha pelo YouTube, o seu contato com a Bíblia é somente quando você assiste esse vídeo ou outro vídeo que você assista, ou então no culto da igreja que você vai, se esse é o seu único contato com a Bíblia, é muito pouco. É pouco demais. Como que você vai crescer no pleno conhecimento de Deus se você não lê a palavra de Deus? Você vai estar sempre dependendo de outras exortações de outras pessoas. E você vai viver sempre como igual carro que enche o tanque, aí esvazia e volta no posto para encher de novo. Você vai estar sempre precisando que alguém encha o seu tanque. Agora, que bom quando o Deus vivo enche o seu tanque com a palavra dele. Enche a sua vida, enche o seu coração, puxa a sua orelha, abre a sua visão, esclarece o seu entendimento para que então você viva como membro da Igreja de Cristo nesse mundo. Meus irmãos, a Igreja de Cristo é a coisa mais maravilhosa que Deus deixou na terra. Mas, infelizmente, devido à forma como muitos se comportam, tem horas que a palavra de Cristo nem é bem-vinda. Aliás, a palavra Igreja de Cristo não é nem bem-vinda. Às vezes, quando nós falamos de igreja, nós lembramos dessas igrejas da TV que vivem enganando as pessoas, que só se preocupam com dinheiro. Tá, mas e a igreja que não está na TV? Como que ela vive? Como que ela se comporta? É dela que você faz parte. Você tem coragem? Presta atenção no que eu vou perguntar agora. Você tem coragem de, se chegarem alguém que disser para você, ó, a igreja é uma coisa que não vale nada, as pessoas são trapaceiras, as pessoas falam uma coisa, mas vivem outra. Você tem coragem de mostrar para ela que ela está enganada? E de mostrar para ela a Igreja de Cristo, da qual você faz parte, viva e operante e operando para o reino de Deus? Você tem coragem disso? Ou você não tem argumento? Porque você não se preocupa, você não faz parte, você vira as costas para tudo o que o ministério da igreja quer fazer para ser uma verdadeira igreja. Você não participa e você não tem nem argumento para responder a essa pessoa. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Eu vou ler também Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 17.
é uma parte da carta da igreja, da carta do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A mais dura carta que o Senhor Jesus escreveu à igreja, entre as 7, a mais dura. Por quê? Porque ele se dirigiu a uma igreja autossuficiente, uma igreja orgulhosa, uma igreja que se deixou influenciar pelo seu contexto, pela sua cultura, em vez de influenciá-la. Os laodicenses eram exatamente assim, orgulhosos, presunçosos, arrogantes, extremamente materialistas, só se preocupavam com esse mundo, só se preocupavam com a sua riqueza. Por serem a segunda maior cidade comercial do Império Romano, depois de Roma, eles chegaram ao ponto de, no ano 60, quando um terremoto destruiu Hierápolis, Colossos, Laodiceia, eles rejeitaram o dinheiro público. É como se Londrina fosse destruída por um terremoto e o governo federal oferecesse dinheiro para reconstruir Londrina, que pertence ao território brasileiro, e os londrinenses dissessem: não preciso, temos dinheiro, temos nossa própria fonte. Eles eram orgulhosos e eles reconstruíram a cidade com seu próprio recurso, negando dinheiro de Roma. A igreja se deixou influenciar por isso. A igreja deixou de ser operante. A igreja deixou de evangelizar. A igreja deixou de viver a verdade. E ela se tornou uma só com a sua cidade, com a sua cultura. Não havia diferença entre a cidade de Laodiceia e a igreja de Laodiceia. A igreja não estava influenciando Laodiceia. Laodiceia estava influenciando a igreja. E aí o Senhor Jesus disse que eles não eram nem frio e nem quente, eles eram mornos. E eles bebiam diariamente de uma água que vinha de fonte termal. Uma água morna. Quando eles colocavam na boca, eles tinham vontade de vomitar. Até hoje, recentemente estava ouvindo o Dr. Rodrigo Silva, que é um arqueólogo e esteve há pouco tempo em Laodiceia. Até hoje a água de lá, uma água salubre, uma água morna, quando você bebe dá vontade de vomitar. Diariamente eles passavam por isso. Eles sabiam o quanto é ruim colocar algo indigestível na boca e desejar colocar para fora. Eles estavam... Presta atenção no que eu vou falar agora, isso é muito sério. O Senhor Jesus estava dizendo: vocês estão sendo indigestos para mim. Isso não é muito sério? Se uma igreja se comporta assim, indiferente ao Evangelho, indiferente à evangelização, indiferente ao reino de Deus, indiferente ao Senhor Jesus, ela se torna indigesta, porque não foi para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz. Foi para conquistar um povo para Ele, e não para que esse povo ficasse frequentando a casa dele, mas não vivendo para Ele. É muito sério, meu irmão. É muito sério, minha irmã. Jesus disse que eles eram miseráveis, apesar de serem ricos, abastados, orgulhosos. Isso não serve para Jesus. Jesus disse que eles eram miseráveis, pobres, cegos espiritualmente, mesmo que eles produzissem o colírio afamado da época, uma potência oftalmológica. Para Jesus eles eram cegos espirituais. E eles eram nus também, mesmo produzindo a caríssima veste negra cintilante que o mundo comprava de Laodiceia. Para Jesus eles eram nus. Então, esse é o retrato de uma cegueira, de uma incredulidade na vida daquele que se diz cristão, mas não é cristão. Então, eu quis começar dessa forma para que... Gastei 20 minutos dessa aula para poder voltar à pergunta que a irmã Sueli fez na aula passada, porque nós precisamos fazer uma separação. A pergunta dela foi:
o endurecimento do coração e a cegueira espiritual ocorre somente com os que não são filhos de Deus? Sim, irmã, ocorre somente com os que não são filhos de Deus. Mas nós iremos ver ocorrer com aqueles que se dizem filhos de Deus, mas na verdade não são. Vivem na igreja, mas não são. Então, às vezes nós nos perguntamos, por que a igreja de Jesus não acorda? Porque não renasceu, não nasceu de novo. Somente foi convencida de que o mundo que vivia era impróprio e que tinha que viver em outra vida, de uma forma diferente. Mudou as obras, não mudou o coração. Então, para que nós possamos ir um pouquinho mais a fundo nesse assunto, eu quero falar sobre 5 mudanças que o Evangelho deve causar na vida do cristão. Isso nem de perto resume o que o Evangelho deve fazer na nossa vida, nem de perto. São apenas 5 para nós pensarmos. E enquanto ouvirmos, nos perguntarmos, estamos vivendo assim ou não? O Evangelho mudou, transformou a minha vida ou não? Eu sou diferente ou eu sou o mesmo? Jesus mudou o meu viver, como nós cantamos, ou não? Primeira, o Evangelho aperfeiçoa o cristão. 2 Timóteo 3, 16 a 17, nós lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, a Escritura, aperfeiçoa o cristão. Se ele não lê a Escritura, pergunto, como é que ele vai ser aperfeiçoado? Segundo, o Evangelho, a palavra de Deus, limpa o seu interior e muda a sua mente. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, nós lemos assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra do Senhor Jesus nos limpa. Se você não lê a Bíblia, como que você espera que Jesus mude, limpe o seu interior? Em Romanos 12, 1 a 2, e nós vamos chegar lá nesse estudo, lemos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você não se entrega para Jesus, se você não lê a palavra, se você não pede perdão pelos seus pecados, se você não implora para que Jesus mude a sua vida, como que você vai mudar a sua mente? É Jesus quem muda a nossa mente, é a palavra dele que nos ensina a não se conformar com esse século, mas buscar nele mudança, buscar na palavra dele mudança. Se você não faz isso, como que você quer mudar? E muitas pessoas vivem assim. Elas querem mudar, mas não ajustam os seus princípios. Elas querem mudança, mas não faz nada para que a mudança aconteça. Fica difícil, não fica? Terceiro, o que o Evangelho produz na vida do cristão? Santifica-o. Onde? Na palavra. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, você quer ser santo? Você quer viver como servo de Deus? Você quer viver a plenitude do Espírito na sua vida? Deixe a palavra de Jesus santificar você. Leia a Bíblia. Deixe Jesus trabalhar. Deixe o Espírito Santo te convencer de que você é um pecador. Deixe o Espírito Santo te mostrar que está tudo errado. Deixe o Espírito Santo mostrar o que está certo também. Porque nós não somos perfeitos. Às vezes nós acertamos, às vezes nós erramos. Mas que bom quando nós temos o conselheiro, nós temos o auxiliador, que é exatamente o que o Espírito Santo é. Agindo, falando e vivendo na nossa vida. Mas se você não lê a palavra de Deus, como que você espera que o Espírito Santo te ajude? Como que você espera que ele fale ao seu coração? Você coloca Jesus para fora, exatamente como a igreja de Laodiceia fez. Não sente nem falta que Jesus está lá fora. Jesus precisa bater
para dizer, eu quero entrar, você nem percebe que Jesus estava fora. Você coloca Jesus para fora e você nem sabe que colocou Jesus para fora. E você quer mudança? Como que Jesus vai mudar a sua vida se ele está fora da sua vida? Jesus precisa estar dentro da sua vida para mudar a sua vida. O Espírito Santo precisa estar com você para poder te mudar. Então leia a palavra e deixe o Espírito Santo agir. Santifica-os na verdade. A tua palavra, a palavra de Deus, a palavra de Jesus é a verdade. Quarta mudança que o Evangelho causa na vida do cristão. Liberta-o das garras de Satanás. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Satanás oprime, Satanás aprisiona, Satanás corrompe a verdade de Deus e nos faz viver uma filosofia contrária a Deus. Jesus vem e faz o quê? Nos tira dessa gaiola e nos abre os olhos espirituais para não sermos cegos espirituais. Tira a nossa filosofia para arrancar esse endurecimento. Abre o nosso coração para compreendermos a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. E então começa a nos fazer andar no reino de Deus. E com isso nós nos livramos das garras de Satanás. Vamos sofrer a influência de Satanás a vida inteira? Vamos! Mas aí há uma ilustração que perfeitamente resolve isso, para nos fazer entender como que nós vamos a vida toda sofrer a influência de Satanás, mas não necessariamente sucumbir. A ilustração é: eu não posso impedir que um passarinho voe acima da minha cabeça, mas que ele faça ninho na minha cabeça, isso eu posso impedir. Eu não posso impedir que Satanás influencie segundo a sua vontade. Porém, eu posso resistir, correr para Cristo e não sucumbir diante da tentação. E se porventura em algum momento eu sucumbir, em algum momento eu falhar, corro pedir perdão para Jesus, para Deus em nome de Jesus. E então continuo de onde eu parei. Quinta mudança que o Evangelho causa na vida do cristão. Discerne os pensamentos e os propósitos do coração humano que é enganoso. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meu irmão, em todas essas você viu, minha irmã, você precisa ler a palavra. Você precisa ler a Bíblia. Você não pode depender somente de um estudo ou somente de uma pregação. Você precisa ler a palavra. Se você não ler a palavra, você não vai conseguir caminhar sendo aperfeiçoado, santificado, limpo e saindo dessa prisão de Satanás para entrar na liberdade dos filhos de Deus. Você não vai conseguir. Jesus quer nos mudar. O Espírito Santo está pronto para isso. Mas nós precisamos querer, desejar viver isso. Nós precisamos ler a palavra, que é o primeiro passo. E quando ler a palavra, percebeu que é um pecador, percebeu que está em pecado, dobra os seus joelhos, chora na presença de Deus, se derrama, implore a mudança dele, que é exatamente o que Deus quer. Deus disse que nunca iria desprezar alguém que tem o coração quebrantado. Tudo que Deus deseja é seu povo chorando na presença dele, chorando pelos seus pecados. O que Deus mais tem hoje em dia é gente batendo na porta dele por bênção material. É gente batendo na porta dele por coisas que quer. Mas Deus não tem muitas pessoas batendo na porta dele para viver uma vida santa. Deus não tem muitas pessoas batendo na porta dele para mudar a vida. Deus não tem muitas pessoas batendo na porta dele para viver o reino dele. Para realmente viver como se tem que viver o cristianismo. Isso Deus não tem muitos. Então começa por você.
Eu tenho ensinado isso para o meu filho de 11 anos, que a infância, a adolescência, a juventude, infelizmente tem se tornado uma marca de um tempo em que as pessoas não têm compromisso com Deus. Quando o apóstolo João dizia que escrevia para os jovens porque eles têm vencido Satanás, parece que hoje a realidade é diferente. Eles têm sido diferentes, eles têm sido seduzidos por Satanás. Então eu tenho ensinado para ele, seja uma criança diferente, seja diferente das demais crianças. E agora, meus irmãos, eu aproveito para trazer essa ilustração para mim e para você. Seja diferente. Seja o povo que bate na porta de Deus diariamente, de joelhos, com lágrima nos olhos, com o coração quebrado, com muito fervor e muita vontade de dizer: eu quero mudança. Eu quero uma nova vida. Eu quero ser parte da igreja de Cristo. Incomode o seu pastor. Se tem uma coisa que o seu pastor tem falta, é de uma igreja incomodando ele, para melhor servir o reino de Deus. Incomode o seu pastor, que seu pastor receba mais ligação, mais visita. Pastor, como que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer parte? Como que eu posso ajudar essa igreja a mostrar ao mundo que nós somos a igreja de Cristo? Geralmente o pastor só recebe ligação, só recebe visita, porque a coisa foi mal. E agora o telhado está caindo. O mundo está desmoronando. A pessoa só procura quando a coisa está feia. Parece que o pastor tem que ter uma bola de cristal ali para saber resolver o problema que ele mesmo criou. Porque nunca deu ouvido para a palavra de Deus. Nunca deu ouvido para o evangelho. Nunca mudou. E agora que o mundo dele está desabando, aí ele procura o pastor. O pastor tem uma oração mágica, bota a mão na cabeça e ele sai dali com tudo resolvido. Ele não muda, mas a situação dele muda. Ele não muda, mas a casa dele fica melhor. Isso não existe. Isso não existe. Pastor não existe para isso. Para colocar a mão na sua cabeça, orar e fazer milagre. Pastor não existe para isso. Pastor existe para orientá-lo na palavra de Deus, para ensiná-lo a viver, para ensinar a buscar a Cristo. Ele é quem muda. Ele muda você. Ele muda o outro. E aí o mundo ao redor fica melhor. Porque quando todos se voltam para Cristo, então tudo começa a mudar onde eles vivem. A casa se torna um pedaço do céu. Existe realmente alegria naquele lar. A empresa se torna um ambiente favorável para um trabalho, porque Cristo habita naquele lugar. Tudo no seu relacionamento se torna um local de paz, porque Cristo está presente. É isso que Jesus quer fazer na sua vida e através da sua vida, por meio do evangelho dele. E agora sim, após 33 minutos, vamos para o nosso assunto onde paramos, mas eu não podia deixar de complementar a pergunta que a irmã fez na semana passada, trabalhando essa perspectiva na vida daquele que se diz cristão, mas não vive como cristão e, portanto, vive sim uma cegueira e um endurecimento do seu coração, um endurecimento para o evangelho, uma cegueira para o evangelho. Vamos prosseguir então. Versículo 26 do capítulo 3 da Epístola de Romanos diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo. Não deixou impunes os pecados humanos. Não reaproximou os pecadores apenas pela sua vontade. A reaproximação custou a vida de seu filho. Deus é ao mesmo tempo justo e o justificador. Aquele que dele se separou, ele tinha vontade, Deus tinha vontade que ele voltasse. Deus tinha vontade de torná-lo filho. Mas não fez isso tão meramente por causa da sua vontade. Jesus precisou vir ao mundo e pagar o preço do nosso pecado, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, para que o pecado fosse punido. Só que o pecado não foi punido na nossa vida. O pecado foi punido na vida de Jesus.
Se o pecado precisasse ser punido diretamente em nós, olha, meus irmãos, tudo que nós teríamos era condenação. Então Deus é ao mesmo tempo justo, porque puniu nossos pecados no Filho, e justificador, porque perdoa quem vem a Ele por meio do Filho, que cobriu os pecados. Tampa da arca, propiciatório. Ali, naquela santidade que eu mostrei para vocês na semana passada, naquela presença em cima da arca dos querubins, olhando de frente um para o outro, mas não com a sua face para Deus, mas para baixo, para a tampa, para o Filho, mostrando que Deus está entronizado acima dos querubins e que os querubins estão olhando para a redenção do Filho. Ali o sangue era derramado e Jesus iria derramar o próprio sangue dele para então nos dar vida. É nisso que Paulo diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça, a justiça plena de Deus, onde Deus puniu o pecado, embora tenha punido não em quem merecia, que fôssemos nós, que éramos nós, mas puniu naquele que não merecia, que era o seu Filho. Por que Deus fez isso? Porque queria que nós voltássemos a Ele. E a única forma era Jesus nos levar para Ele. Por isso que o Senhor diz que Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por meio dele, nós não voltamos para Deus. Porque pela nossa própria vontade, nós iríamos fugir cada vez mais e nunca ir para Deus. Para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Sem fé em Jesus, e o capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre a fé de Abraão para mostrar que sem fé em Jesus, sem fé na promessa de Deus, sem fé na obra de Deus, não adianta. Não tem como. Porque só sobraria as nossas obras. E através das nossas obras, nós estaremos fora do caminho para Deus, que é Jesus. Versículo 27. Onde, pois, a jactância, que é o orgulho, foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. O apóstolo Paulo já começa a trabalhar a fé no capítulo 3 e ele vai continuar trabalhando-a no capítulo 4, para então ter o primeiro ápice de Romanos no capítulo 5, versículo 1. A lei da fé, salvo pela graça, é o aceite da reaproximação oferecida por Deus pela misericórdia dele e não por merecimento. A fé é o entendimento de que Deus quer nos reaproximar por meio de seu Filho. E nós aceitamos isso. Nós nos rendemos a isso. Nós não nos endurecemos em relação a isso. Nós cremos que pela graça Deus está nos atraindo e nos deixamos atrair. Acho que foi o profeta Jeremias quem disse: seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. É isso. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos pela graça. E nós vimos que a graça é exatamente essa vontade de Deus de nos trazer de volta. Mas isso não ocorre somente porque Deus quer. Isso ocorre mediante a fé. Fé em quê? Em quem? Fé naquele que Deus proveu como o nosso retorno, que é Jesus. Nós vamos ver no final, eu vou até ler aqui o versículo do capítulo 4, versículo 25 de Romanos, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Esse é Jesus Cristo. Ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que nós tivéssemos perdão. Então, esse é o caminho. Ele não pode ser por obras. Não há outra forma de chegar a Deus, senão ir por meio de Jesus Cristo, que foi quem Deus proveu para que nós pudéssemos voltar a Ele. Fé nele.
O versículo 31 pergunta assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A lei não foi anulada. O Senhor Jesus a cumpriu totalmente. Tem tantas pessoas que não entendem isso. Eles dizem assim: eu creio em Jesus, eu não tenho nada a ver mais com os 10 mandamentos. Como que não? Os 10 mandamentos são imutáveis. Eles expressam a perfeita moral de Deus, a perfeita santidade de Deus. A diferença é que os 10 mandamentos foram dados em um tempo que era necessário para mostrar a uma geração que saiu do Egito, que se corrompeu com os costumes do Egito, que esqueceu do seu Deus, para mostrar a eles quem era o seu Deus e como que eles estavam longe do seu Deus. Mas mesmo que eles tentassem cumprir esse mandamento, eles nunca iriam conseguir cumprir todos. Então Jesus cumpriu, morreu e ressuscitou para viver na nossa vida. Jesus vive no céu? Vive. Está no trono de Deus. Mas o mundo é o trono de Deus. O mundo é de Deus. Então Jesus, ele preenche toda a criação, tanto nos céus quanto na terra. E se você não sabe o que eu estou dizendo, leia Colossenses capítulo 1. Eu até vou trabalhar um pouco sobre isso na pregação de hoje à noite. Toda a criação é preenchida por Jesus. Então é muito fácil para ele estar ao mesmo tempo no seu trono nos céus e na terra, na nossa vida. Jesus está nos tronos dos impérios que se acham Deus. Ora, Jesus não teria prazer nenhum naquele lugar. Pessoas arrogantes, pessoas presunçosas. Mas aqui na terra, na vida do cristão, Jesus faz questão de morar, fazer habitação com o seu Santo Espírito. Então, vivendo em nós, Ele vai nos conduzir naturalmente a cumprir a lei de Deus. E aí não será uma forma de cumprir de acordo com o nosso esforço, a nossa vontade, mas pela condução, Jesus vivendo na nossa vida. É por isso que Paulo pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Jesus vivendo em nós, a lei de Deus se confirma. A lei de Deus se completa. Sua vida em nossa vida nos leva a cumprir a lei de Deus naturalmente, e não contra a nossa vontade, a fim de obter a aprovação de Deus. Veja João capítulo 15, versículos 3 a 5. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Presta atenção agora. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer viver a plenitude da vontade de Deus, cumprir os mandamentos de Deus, viver uma vida santa? Jesus tem que viver na sua vida. Senão você não consegue. Foi isso que ele disse. E quem disse foi ele. Quem somos eu ou você para contestar isso? Por que nós precisamos racionalizar sobre isso? Jesus foi tão claro. Jesus não usou nem parábola para dizer. E geralmente Jesus usava parábolas para dificultar muitas vezes a compreensão daqueles que já tinham seu coração endurecido. Mas aqui Jesus nem usou parábola. Foi muito claro. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada, absolutamente nada, podeis fazer. Meus irmãos, basicamente era isso que eu tinha para a aula de hoje. Pelo jeito não houve perguntas, não houve nenhuma dúvida. Não houve nenhuma, né? Então nós estamos concluindo. Desejo a você que tenha um excelente domingo. Você que me acompanha pelo YouTube, compartilhe esse vídeo, curta, comente. Vamos fazer com que esse estudo chegue a outras pessoas. Isto também é uma forma de servir ao reino de Deus.
Deus abençoe, bom domingo na presença do Senhor Jesus e pare, medite naquilo que você aprendeu hoje. Amém.